Ageu no capítulo 1, no versículo 12. Só para você poder entender um pouquinho, contextualizar a realidade desse texto. O povo de Deus estava preso no cativeiro babilônico por mais de 70 anos. E aí então o governador, o rei, libera um decreto, libera o povo de Deus para poder voltar para a sua terra, para as suas origens. Só que ao voltar o povo de Deus para o lugar de origem, aquilo que trazia identidade, aquilo que trazia poder, segurança, provisão, cuidado, que era a casa, o templo de Deus, estava completamente em ruínas. Só que a referência antiga que eles tinham era o tão maravilhoso templo de Salomão, magnífico, grandioso, belo, riquíssimo nas suas estruturas e construções. E tudo isso veio a ruínas durante esse período de ausência da presença de Deus no coração do povo de Deus, enquanto estava no cativeiro, porque cativeiro significa ausência da presença de Deus. Arruma para mim um pouquinho esse áudio que parece que está... E aí o povo ficou esse período sem entender a preciosidade da presença, da vida de Deus na sua caminhada diária. E aí, durante o período da prisão, são libertos, volta para a realidade da sua origem, só que encontra a casa de Deus em total destruição. Isso traz um reflexo de vergonha, de constrangimento, sem recursos, humilhados, envergonhados. E no meio desse cenário tão caótico, Deus levanta um profeta, cujo nome se chama Ageu. E eu quero liberar essa verdade sobre a sua vida. No meio do caos que talvez você possa estar vivendo, Deus vai levantar um profeta para liberar uma palavra dos céus ao seu coração, em nome de Jesus, amém? Deus vai levantar um profeta. Talvez esse profeta pode ter até mesmo a sua tia do coque, o seu marido, a sua esposa. Pode ser o pastor que prega essa noite, posso ouvir um amém? Talvez uma música que vai tocar o seu coração, a própria palavra expressa. Deus levanta uma voz profética nessa noite para te direcionar, te arrancar desse lugar de caos, de ruínas, de medo, de vergonha, de constrangimento, para que você possa avançar no propósito dele em nome de Jesus. A casa estava completamente abandonada. O coração do povo precisava ser ajustado, porque pensa só um cenário de 70 anos aprisionado. E quando todo mundo é liberto, todo mundo quer arrumar as suas próprias prioridades. A sua casa, a sua família, os seus bens, os seus negócios. Só que nós temos que entender primeiro o que está no coração de Deus. Talvez muitos de nós estamos sofrendo dentro da nossa realidade, porque as nossas perspectivas, o nosso discernimento, as nossas convicções, a nossa ótica, ela está totalmente bagunçada. Mas Deus levanta um profeta na sua vida nessa noite, para você não ficar perdido. Eu oro em nome de Jesus. Virá como uma voz de muitas águas. A palavra de Deus diz que quando a voz dele é entoada, os montes se derretem como cera. Qualquer resistência que possa existir no seu coração vai ser derretido como cera ao ouvir a voz de Deus nessa noite. Eu peço em nome de Jesus o mínimo de movimentação possível. Fique comigo aqui essa noite. Nós estamos entrando hoje em uma realidade nova como igreja. Isso toca a sua casa, amém? Então esse era um cenário de medo, de vergonha, de constrangimento, de caos, de ruínas. Um coração distante de Deus, todo mundo limitado, desanimado, em meio a escombros. Essa era a realidade do povo de Deus e da casa de Deus. E Deus levanta esse profeta, que vem dizendo uma realidade na contramão de tudo. Imagina você sem recurso. Imagina você desempregado. A realidade política e econômica nada favorável. Todas as suas bases e as suas estruturas foram lhe arrancadas. E vem um cara dizendo que é de Deus, dizendo: vamos edificar. Qual que é o seu cenário? Ruínas? Vamos construir. Qual que é o seu cenário? Escassez? Vamos avançar. Qual que é o seu cenário? Limitação? Vamos expandir. Desculpa, mas não faz sentido. Loucura para o mundo, para nós é poder de Deus. Nós não caminhamos por aquilo que nós conseguimos enxergar, mas por uma convicção.
que é a palavra dele que nos sustenta. A voz de Deus com certeza vai contra toda a sua perspectiva humana. A voz de Deus vai contra a sua calculadora. A voz de Deus vai contra a calculadora. A voz de Deus vai contra a medicina. A voz de Deus vai contra a sua perspectiva. Porque a voz de Deus é a única verdade absoluta. Eu não sei quais têm sido as vozes que têm batido a porta do seu coração, mas a voz profética é a voz de Deus sobre você, nada mais. Então, literalmente, nessa edificação, nós vamos silenciar todas as outras vozes, para sermos direcionados por esse Deus de amor. E olha a continuidade desse texto. Nós lemos na semana passada e na atrasada também, desde o capítulo 1. Mas vamos iniciar aqui no versículo 12. Abra aí em Ageu, no capítulo 1, versículo 12. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor seu Deus, quando o povo ouviu as palavras do profeta. Volta só um pouquinho aqui, ó. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o remanescente do povo obedeceram à mensagem do Senhor. A mensagem não era do profeta, o profeta era apenas um instrumento. A mensagem não era de Ageu, ele era apenas uma ferramenta. Ele apenas transmitia aquilo que estava no coração de Deus. A mensagem que vai ser transmitida nos nossos corações essa noite vai provocar despertamento, vai avivar os nossos corações, mas não é uma palavra de Lagoinha Cuiabá, não é uma palavra do pastor Hugo, é uma palavra de Deus para o seu coração, para despertar a sua vida. Por mais que você possa estar em uma realidade X ou Y, Ele vai te tirar de toda apatia, de toda mornidão, para chacoalhar a terra do seu coração e você entender a prioridade de Deus. Você não vai mais se cansar, não vai mais se desgastar, porque você vai entender o que está no coração de Deus a partir da voz dele. Em nome de Jesus, a voz de Deus. E o texto continua dizendo: quando o povo ouviu então as palavras do profeta Ageu, que o Senhor seu Deus tinha lhe enviado, temeu ao Senhor. Diga assim: temeu ao Senhor. Quando você ouve a voz de Deus e não de homens, quando você ouve a voz de Deus e não vozes de distrações, quando você ouve a voz de Deus, isso lhe causa temor. O temor lhe faz caminhar por uma estrada de obediência. O temor lhe faz caminhar por uma caminhada de submissão. O temor à voz de Deus te protege de empolgações e emocionalismos. Eu posso ouvir um amém? O texto, se você ler o capítulo 1 e o capítulo 2, dizia que o pessoal, eles trabalhavam, mas o seu dinheiro era como colocar num saco furado. Eles se vestiam, mas não se satisfaziam, se alimentavam, mas não se davam por satisfeitos. Entenda algo: tudo que nós devemos fazer, respirar, pensar, precisa ser debaixo de um temor. Não é na força do nosso braço, não é por necessidade, não é por empolgação, mas debaixo de temor. Até os seus investimentos são direcionados. Entenda isso em nome de Jesus. Por isso que em João 15 fala de estarmos na videira verdadeira. Por isso que João também fala de passarmos pela porta das ovelhas. Entenda isso: quando você passa pela porta, Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Todas as suas intenções e motivações são filtradas nele. É necessário passar pela porta para qualquer ação. Todas as vezes que ouvirmos uma voz, entenda, tenha temor de Deus em qualquer ação que você fizer, porque isso te protege. O povo ouviu a voz de Deus e temeu a essa voz tão poderosa. E esse temer avivou o coração deles. Eles estavam desanimados, eles estavam desmotivados, estavam cansados. Mas a voz profética animou o coração do povo de Deus. Olha o que o texto continua dizendo aqui, ó. O mensageiro transmitiu ao povo esta mensagem, e o Senhor disse: eu estou com vocês.
A palavra foi liberada, temor desceu no coração e eles entenderam de que Deus era com eles nesta grande obra. Entenda algo, Lagoa, em nome de Jesus. Quando você ouve a voz de Deus, Ele se faz presente em seu favor, em tudo o que você fizer. Aonde você pisar os seus pés, aonde você colocar as suas mãos, Ele diz: eu sou com você. Não é por conta da sua força, mas é por conta da sua obediência, por conta da sua submissão. Você ouviu a voz dele e temeu a voz desse Deus que te protege, que te livra, que te guarda. A voz de Deus, gente, animou o coração do povo. Entenda, cativeiro significa ausência. Esse povo estava longe do coração de Deus. E uma vez que um profeta se levantou, eles ouviram a voz de Deus, temeram ao Senhor, e a presença voltou a ser com eles, porque Deus disse: eu estou com vocês. Então, quando o povo de Deus desperta para ouvir a voz dele, existe avivamento. O nosso coração, ele é aquecido somente pelo poderoso fato de ouvirmos a voz dele. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. A gente é muito pronto para ouvir todas as outras vozes, de todos os outros caminhos, mas ouça a voz de Deus debaixo de temor. Existe uma mensagem profética. Deus está nos enviando e dizendo: olha, eu estou com vocês. Pastor Eliel Lima esteve aqui há algumas semanas. Quem lembra do pastor Eliel Lima? Esteve com a gente e liberou uma chave muito poderosa sobre a nossa igreja. Mas quando eu estava no momento de café com ele, ele disse assim: pastor Hugo, não é a igreja que ativa a fé do pastor, mas é o pastor que ativa a fé da igreja. E todos bem sabem que nós estamos em desafios todos os dias, com os cultos lotados, estacionamento que não tem onde ficar, e aí gente mandando imóvel, gente mandando terreno, gente mandando isso, e aí tantas igrejas para plantar aqui no interior do estado, e muita coisa para se fazer. E nós entendemos que Deus nos chama para realizar uma grande obra, amém? Só que antes do fazer, nós temos que entender o ser. Se você ler o texto, olha o que diz aqui no versículo 14. E o Senhor deu ânimo a quem? O Senhor Deus deu ânimo ao governador. A palavra profética vem para Ageu, passa pelo governador, toca o povo. No reino de Deus existe uma organização. O povo nunca estará acima da liderança. Não é um lugar de superioridade, não. É apenas uma ordem de autoridade e submissão. Então o anjo da igreja recebe a voz profética e o povo é animado e comissionado a esta grande obra. Olha o que o texto está dizendo aqui: eu, o Senhor, dei ânimo ao povo? Não. Eu, o Senhor, dei ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e aí então a todo remanescente do povo. Só que antes de chamá-lo para essa reconstrução, Deus primeiro desperta o coração. Não é o fazer, mas é o coração. Deus despertou o coração do seu povo para ouvir a voz profética. Quando nós ouvimos a voz de Deus, nós nos livramos de esforços desnecessários. E eu libero isso sobre a sua vida. Você vai conquistar muito mais fazendo muito menos. Você vai expandir muito mais com muito menos esforços, porque você entende que não é nada sobre as suas mãos. Ele quer o seu coração. Filho amado, achegai-vos a mim, todos vocês, achegai-vos ao meu coração. Eu não procuro simplesmente servos ou discípulos, mas eu procuro amigos de Deus. Quando nós entendemos que Ele nos chama para despertar para esse relacionamento, nós saímos da esfera de cativeiro, de ausência, e vamos para o lugar da presença, na casa de Deus, aonde Ele fala, aonde Ele desperta, aonde Ele anima o nosso coração, e nós entendemos a nossa identidade nele, e debaixo de temor
nós nos livramos de esforços desnecessários. Você vai avançar demais da conta, suando um pouquinho demais. Eu posso ouvir um amém? Porque existe uma ordem liberada sobre nós, uma palavra de expansão, de multiplicação, de aceleração, e assim será sobre a sua vida. Entenda, estamos caminhando no ano das portas abertas. Se existe promessa, vai acontecer. As portas abertas serão sim sobre a sua casa e sobre a sua família, porque existe uma liberação sobre as nossas vidas. Mas, por favor, vá para o coração de Deus. Vá para o coração de Deus. Deus vai liberar sobre você, homens. Levanta as mãos em nome de Jesus. Sacerdotes dessa casa, todos os homens, levanta. Você é líder no seu lar. Deus te chama para conduzir a sua casa a uma caminhada de avançar, de romper. Em nome de Jesus, você vai começar a ouvir a voz de Deus como nunca antes, para liderar a sua casa, os seus filhos, a sua esposa, a sua família. Você vai ouvir a voz profética e você vai trazer alívio através da graça de Deus do seu lar e na sua casa. Homens de honra, homens de conduta, em nome de Jesus, que honra o nosso Deus, amém? Então a voz profética de Ageu, a voz de Deus através do instrumento Ageu, para o povo de Deus, trouxe despertamento, trouxe a vida com Deus, para então entender qual era a grande obra a ser realizada. Então eles começaram a trabalhar na casa de seu Deus. Olha só o texto trazendo prioridade e propriedade ao povo de Deus. Começaram a trabalhar na casa de seu Deus. Depois de serem despertados, depois de serem chacoalhados, depois de serem animados, depois de ouvir e entender o coração de Deus, é aí que eles começaram a realizar esta grande obra. Mas avança comigo um pouquinho no capítulo 2. Vá no capítulo 2, olha o que o texto continua dizendo. Versículo 2 diz assim, ó: diga ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e ao remanescente do povo. Alguns de vocês se lembram deste templo em sua antiga glória? Como eles lhe parecem agora em comparação com o anterior? Deve parecer insignificante, mas assim diz o Senhor: seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos vocês que restam na terra, mãos à obra, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos. O meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: em pouquíssimo tempo eu sacudirei novamente os céus e a terra, os mares e a terra seca. Sacudirei todas as nações, e os tesouros das nações virão para este templo. Eu encherei este lugar de glória, diz o Senhor dos exércitos. A prata e o ouro me pertencem, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será muito maior do que a antiga, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar eu estabelecerei a minha paz. A minha paz. Quando o povo ouve a voz de Deus, tem temor, se submete, o cenário é transformado. Lembre-se que no início do texto o cenário era de pobreza, de escassez, de limitação, oposições do povo contra o povo de Deus, um cenário totalmente desfavorável. Mas uma vez que eles ouvem a voz de Deus, se submetem a ela, a liderança é tomada por esse avivamento, o povo é tomado por esse avivamento. Na segunda instância, existe uma realidade de obediência a essa voz, e a glória é estabelecida de uma forma muito mais significante e profunda, e o cenário é transformado. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu declaro: o cenário que você está inserido vai ser completamente transformado em um ambiente de glória, em nome de Jesus, como jamais se ouviu. Tesouros da terra chegarão sobre a sua casa por conta deste novo tempo e dessa nova realidade. Favor e graça e restauração virá. Cenário de ruínas, talvez no seu casamento, na
na sua família, talvez os seus sonhos pessoais serão transformados em um tempo de glória, de vitória, de romper, de conquista, porque existe uma atmosfera profética nessa noite. Quem crê, recebe, diga amém. Entenda, existe um guarda-chuva espiritual aqui neste lugar. E quem se submete a essa realidade está totalmente coberto e protegido de qualquer influência externa que tenta te arrancar dessa realidade. É um novo templo para um novo tempo. Para a sua casa, para a sua família. E não haverá comparações, porque sim, a glória do primeiro templo de Salomão era uma coisa grandiosa, talvez em estrutura. Mas essa realidade, o texto de Ageu, me traz para 3 estações: o antes, durante e o depois. A glória do primeiro templo, lindo, magnífico, mas o que foi revelado no coração de Ageu estava muito mais ligado ao coração de Deus do que propriamente a estrutura do templo, que era arquitetonicamente menor. Só que na realidade, a impressão do profeta Ageu já está no coração de Jesus Cristo. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Ele quer habitar no meu e no seu coração. Esse é o lugar de plenitude. Este é o lugar de glória. Este é o lugar de favor. Este é o lugar do milagre. Este é o lugar do sobrenatural. É em Deus, guardado nele, protegido nele. E é este lugar que eu e você viveremos, amém? Não importa qual seja o cenário, Deus pode transformar todas as coisas. Quando o povo de Deus acorda, quando o povo de Deus desperta, céus e terra se estremecem, porque os céus respondem aquilo que a igreja está clamando. Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus.